Bom dia, meu amado e minha amada irmã, meus irmãos aqui presente neste Bom Dia Canaã, último Bom Dia Canaã do ano. Estamos aqui para louvar e engrandecer a Deus nesta manhã do dia 30/12. Chegamos ao dia 30/12, o último dia do ano, e hoje não vai ser diferente para a minha e para a tua vida. Hoje iremos com certeza ouvir uma palavra do Senhor e através dele, o nosso convidado de hoje é o pastor Marcos Prado. Ele será o preletor desta manhã e que você possa, em nome de Jesus, ir compartilhando esta live, este Bom Dia Canaã, para se achegar esta palavra a muitas pessoas, irmãos, familiares. Aonde você estiver, já vai compartilhando para esta palavra chegar à pessoa que irá precisar ouvir Deus falar com ela neste último ano, último dia do ano de 2022. Pastor Marcos, um bom dia. Como que o senhor está nesta manhã? A paz do Senhor, presbítero Júnior, a paz do Senhor, Fernando, a paz do Senhor, povo de Deus. É um motivo de grande alegria estar aqui no último, que privilégio, último Pois Bom Dia é. Canaã do ano, e é um privilégio estar aqui. Agradeço aí aos pastores e ao presbítero pela confiança de nos estar chamando, né? E será um grande privilégio falar aqui nessa última live, para você que está nos ouvindo, para você que vai nos ouvir aí, para esse novo ano que vai chegar e para esse final de ano, né? Deus vai falar, e Deus está falando com nossos corações, falou essa madrugada, né? Eu tinha uma mensagem preparada, Deus de madrugada me mudou a mensagem, o que Ele quer falar com o teu coração. Então, abre os teus ouvidos, aí, como diz, né? Para que o Senhor vai falar, e vai falar ao meu coração, como já falou, né? Vai falar o teu também. Obrigado pela graça, pela confiança de todos, e fiquem atentos aí. Deus tem muito para nos ensinar nessa live de hoje. Deus abençoe. É isso aí, pastor. O prazer é todo nosso de estarmos aqui juntos nesta manhã para louvar e engrandecer a Deus e ouvir uma palavra através da sua vida, ok? Então, vai compartilhando. Um bom dia a você, meu irmão. Bom dia, Fê. Bom dia a todos que estão presentes aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho apenas aqui um recado, um aviso a dar a todos vocês que neste domingo, meus irmãos, no dia 1/1 de 2023, o nosso culto será somente online, tá ok? Pelas nossas redes sociais. Então, não vá até a igreja, porque estará de portas fechadas. Então, acesse as nossas redes a partir das 10 horas da manhã. O culto será online, tá ok? Tanto pelo Facebook como pelo YouTube. E você pode acessar ali e assistir um culto abençoado em nome de Jesus. Já na segunda-feira, no dia 2/1 de 2023, nós teremos o culto presencial, tá ok? Então, reforçando, domingo o culto será online e no dia 2, presencial. Então, estaremos ali louvando, agradecendo a Deus por mais um ano que se findou e por mais um ano que está chegando em nossas vidas, tá ok? Então, é este o aviso que eu tenho para os irmãos. Vamos estar orando agora para ouvir a palavra do Senhor através da vida do pastor Marcos, professor, pregador, mestre do CETEC. É uma bênção. Tive muito privilégio de ter aprendido muito, muito, muito da parte do Senhor, da palavra do Senhor através deste homem de Deus. E eu creio que hoje não será diferente. Ele trará algo da parte de Deus para as nossas vidas neste último dia do ano de 2022. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos e exaltamos o teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui nós chegamos a este último dia do ano, ó Pai. 30/12, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, Pai. Pelo Bom Dia Canaã, Senhor, que o Senhor sempre tem usado os teus filhos para falar conosco, e eu creio que hoje não será diferente. O Senhor irá usar a vida do teu filho, pastor Marcos, do teu servo, um professor, ó Pai, um mestre ali do CETEC, e que tem sempre trazido, Pai, para os alunos a tua palavra verdadeira e eficaz, ó Pai. Então eu te peço, ó Deus, fala conosco,
Abençoa a vida dele, abençoa o seu lar, a sua esposa, seus filhos, a sua necessidade, ó Pai, o que ele precisa. Ah, Senhor, que ele possa realmente, Senhor, erguer as mãos neste último dia do ano e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e realmente irá fazer neste 2023 na vida dele e na vida da família dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Pastor Marcos, deixa Deus te usar, meu amigo, meu pastor, Amém. em nome de Jesus. Obrigado, presbítero. Foi também um grande privilégio dar aula para você, um excelente aluno, né? Amém. E sempre atento às aulas aí, é gostoso se ensinar assim para quem está absorvendo. Aí você aprendeu e cresceu na graça e no conhecimento. Amém, Glória a pastor. Deus. Antes de mais nada, aí vamos aí para a palavra de Deus, né? Antes de mais elogios aí, que você, se fosse elogiar você, que passaria o dia todo aqui falando da elogiando você, né? Mas vamos elogiar a palavra agora. E abra a tua Bíblia aí, meus irmãos, minhas irmãs, no Evangelho de Lucas, segundo escreveu o Dr. Lucas, 24, capítulo 24, versos 13 ao 35. Se eu fosse dar um tema, ninguém dá tema, se eu fosse dar um tema para esta mensagem, eu daria no caminho de Emaús, que é o próprio tema da palavra, não tem como mudar esse tema, no caminho de Emaús. E Emaús significa riacho quente. Olha que estranho, no árabe, em riacho quente. Talvez poderíamos dizer cabeça quente, né? No caminho com a cabeça quente, pode até ser, né? Mudar assim. Mas vamos lá. Estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, no versículo 13 do capítulo 24. Leamos aí a Bíblia. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sabe sobre o que vocês estão debatendo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então, um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que acontecem lá nos últimos dias. Coisa, né? Perguntar isso para Jesus, que é o próprio. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus, como quem seguiria a viagem, né? Fez sinal, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Depois partiu e lhes deu.
Então os olhos deles foram abertos, reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram uns ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 12 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. E lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Que texto maravilhoso, né? Ele foi escrito por volta de 60, 63 depois de Cristo, segundo a palavra. Lucas, como sabemos, ele é um doutor, ele é um gentil, né? De nascimento, bem versado na língua grega. Ele era médico por profissão, doutor Lucas. Foi chamado por Deus para ser pastor, evangelista, historiador e escritor. Lucas, ele não é identificado na escritura, mas chegou a essa conclusão que era ele. Inclusive, ele é o escritor também de Atos, dos Apóstolos, que continua a escrever. Como Lucas era um grande historiador, ele entrevistou esses dois homens, os que têm os mínimos detalhes das escrituras, né? Aliás, Lucas entrevistou Paulo quando ele escreveu Atos, e todos os detalhes de que aconteceu nos Atos dos Apóstolos foi através da entrevista que ele fez com Paulo ali, né? E o autor nos diz que não foi testemunha, mas ele entrevistou, ele foi atrás das informações, né? E nós sabemos que Lucas, ele escreveu para os gentios, assim como Mateus escreveu para os judeus, e Marcos, o Evangelho de Marcos, escreveu para os romanos. São 3 evangelhos que são sinóticos, que têm a mesma visão, né? Mesmo olhar. Mas Lucas tem 1/3 dele que é exclusivamente dele. Por quê? Porque Lucas ele é um pesquisador, historiador, tem muito mais detalhes e riqueza de informação ao longo desse evangelho. Essa carta foi escrita, esse evangelho foi escrito para Teófilo, chamado Teófilo. Dizem que é um amigo, né, de Lucas. Alguns dizem que é um codinome, ou uma pessoa importante. É fato que foi escrito para o amigo de Deus. E nós somos amigos de Deus, né? Ou você que está me ouvindo será um amigo de Deus. Espero assim, né? Que você seja um amigo de Deus, ou que venha a ser. Em relatos de 2 discípulos do caminho de Emaús, como nós lemos, Emaús só é mencionado, esse texto, sabe como é exclusivo de Lucas? Ele só é mencionado em Marcos, no capítulo 16, com pouquíssimos detalhes. Não precisa ler lá com calma. E o doutor registrou ali nos mínimos. Nós vimos parte a parte, vemos aqui discorrer uma parte expositiva de o que ocorreu, né? E como nós estamos no final do ano, nós nos identificaremos muito, muito, muito com esses 2 discípulos, né? Que estavam completamente decepcionados. Estavam ali no findar de todas as esperanças que eles aguardavam. Aliás, quero deixar um parênteses aqui, que os judeus, até aquele momento, aguardavam que Jesus fosse um libertador, um grande homem, um poderoso general, um homem que fosse libertar Israel de Roma. E quando ele morreu, eles se decepcionaram, porque eles não tinham entendido completamente o que Jesus falou para eles o tempo todo. Jesus falava o tempo todo que ele morreria, que ele seria levantado para libertar, para salvar, para resgatar. O povo não estava entendendo nada. Esse texto narra a caminhada de 2 homens, que um é identificado como Cleopas, o outro deixou uma incógnita, pode ser eu e você. Podemos nós estar ali identificados como esse outro homem junto com Cleopas, que perderam toda a esperança. Quem sabe você esteja aqui nesta manhã sem esperança. Passou o ano de 2022, você achou que nada aconteceu, que você esperava que acontecesse tanta coisa, e parece tudo que está perdido, parece que como esses homens estão ali decepcionados. Eles estão caminhando durante 11 quilômetros, 10 a 11 quilômetros ali, uma caminhada crucial. Mas eu quero voltar um pouquinho no contexto desse texto que nós estamos lendo. Quem sempre ensina lá na escola, em teologia, no CETEC, que é sempre importante você sempre entender o contexto anterior.
e o contexto posterior para poder estudar a palavra, para poder entender a palavra. E no contexto anterior, nós estamos vendo que é claro que Jesus estava ali, houve uma crucificação. Jesus foi crucificado, ele veio. A palavra no Antigo Testamento diz que Jesus viria e morreria pelo seu povo, resgataria o povo de volta para Deus. E no Novo Testamento diz que ele veio, e mais ainda diz que ele voltará para buscar a sua igreja. E durante a crucificação, no capítulo 23, que narra sobre a crucificação, nós vemos ali, Jesus foi levantado na cruz do Calvário, sem nenhum pecado, do lado de dois homens, né? Dois bandidos que eram cúmplices de Barrabás, que por acaso, Barrabás foi o homem que foi escolhido para tomar o lugar de Jesus na liberdade, né? Que ele tinha direito a ser liberto. Escolheram um criminoso para estar no lugar de um inocente, do Messias inocente, que é o enviado de Deus. E esse condenado foi tirado da prisão, foi colocado em liberdade, mas os seus dois cúmplices estavam ali ao lado de Jesus. O fato que um deles falou: você não é o Cristo? Você não é aquele que iria libertar o povo de Israel? Liberta-te a ti e liberta também a mim. Mas aquele outro homem que olhou para ele e falou: você não conhece, não está vendo que ele é inocente, mas nós somos culpados? E aí fala: Jesus, lembra-te de ti, de mim, quando tu entras no teu reino. E Jesus falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja, então Jesus já estava prevendo que aquele homem, vendo que ele se arrependeu, basta o arrependimento dos nossos pecados para que nós possamos entrar no reino dos céus. E Jesus deixa claro aqui que aquele homem se arrependeu em espírito e verdade. Não havia dúvida inegável, não havia nada que ele pudesse fazer ali, descer daquela cruz, ser batizado, frequentar uma igreja. Não, foi naquele momento que ele se arrependeu, que ele foi salvo, durante a crucificação. E Jesus naquela cruz, quando o inimigo achou que ele tinha perdido, ele olha para os céus e diz: tetelestai, ou seja, tudo está consumado, Pai, porque Jesus veio para isso mesmo. Enquanto o inimigo achava que o Messias teria morrido em vão, que ele teria sofrido em vão, ele falou: tudo está preparado, tudo está cumprido, eu cumpri toda a palavra. Eu vim para cumprir a palavra, aquilo que Deus me estipulou para fazer, eu fiz letra por letra. Eu cumpri aquilo que Moisés falou que eu faria, eu fiz. Eu sou aquele profeta que Moisés falou que seria. Eu sou aquele profeta que viria, que os profetas falaram, e cumpri todas as palavras que foram ditas. E como está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Isaías 53, versículo 5, também nos destaca que, mas ele foi ferido. Isaías é um grande profeta. Foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que estava sobre nós foi jogado sobre ele. E a paz dele passou a ser nossa, né? O castigo que agora estava em nós foi jogado sobre ele. A paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, fomos curados, fomos restaurados, fomos libertos da direção da morte eterna, nós somos libertos do pecado, fomos restaurados daquela comunhão que nós tínhamos lá no paraíso com Deus. É isso que Isaías quer dizer. O Senhor Jesus, como Cordeiro Pascal, ele nos justificou perante o Pai. Agora, quando o Pai olha para nós, ele não vê mais o pecado, mas ele vê o sangue do Cordeiro sobre nós. Segundo ponto aqui, logo posterior, foi a ressurreição. A ressurreição de Cristo é um ponto mais importante do Evangelho. A parte mais importante de toda a palavra de Deus. Ele morreu, sim, por nossos pecados, sim. É inocente, sim. Mas ele ressuscitou. Ele não ficou morto. Assim que ele ficou 3 dias, se cumpriu, ele ressuscitou ao 3º dia, como tinha dito.
E Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ou seja, se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo seria inútil. Tudo. E a ressurreição, como a gente sempre fala, a ressurreição é a parte mais importante de toda a Escritura. Cristo comprova que ele é filho de Deus por conta disso. Ele garante a eficácia da sua morte redentora, porque diz que ele é o primogênito e ele ressuscitou, e nós também ressuscitaremos após a vida dele. Os mortos ressuscitarão. Nós estaremos com ele, mas o nosso corpo ressuscitará. E estes que estiverem vivos serão arrebatados em vida. É fato que todos queremos aguardar a serem arrebatados em vida, mas muitos já estão partindo para a glória, assim como aquele homem que morreu na cruz, já está com o Senhor. Muitos já estão com o Senhor ali, só aguardando a ressurreição do seu corpo, mas já está com o Senhor. Segundo ponto, a ressurreição de Cristo confirma a verdadeira eficácia da Escritura de Deus. E terceiro, ele garante a mim, a você, a todos os cristãos, a futura herança celestial, que é a ressurreição e transformação quando Jesus voltar. Que doce esperança é essa? Lá não haverá choro, nem pranto, nem ranger de dentes, só haverá alegria. Mas não é uma alegria que a gente tem aqui na terra, não, irmãos. É uma alegria diferente. Não é aquela alegria passageira, não. Uma alegria constante, plena, completa, na sua plenitude. Não é essa alegria perecível que você comprou alguma coisa, fica alegre, mas depois passa. Não. É uma alegria incompleta, plena da graça de Deus. Uma alegria maravilhosa. Uma das grandes verdades que comprova a ressurreição da veracidade da palavra de Cristo é, se você for no túmulo, lá de Allan Kardec, na França, você vai ver a tabuleta lá escrita assim, aqui jaz Allan Kardec. Se você for lá no túmulo de Buda, na Índia, aqui jaz Buda, Siddhartha Gautama, jaz os restos mortais dele aqui. Mas, se nós somos, ainda mesmo lá em Meca, se for lá em Meca, também está escrito lá, aqui jaz o resto de Maomé, foi um grande profeta dos árabes. Mas, se nós formos ali em Jerusalém, no túmulo onde Jesus foi colocado, lá tem uma plaquinha assim, escrita, que está também no livro de Mateus, na verdade, de Mateus, capítulo 28, versículo 5 e 6. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E por isso nós temos a esperança da nossa vitória contra nossos inimigos, que é espirituais. Porque nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E a palavra diz que nós somos em Cristo mais que vencedores, porque ele venceu na cruz do Calvário. Então, no capítulo 24, Jesus nos afirma que ele ressuscitou, conforme havia dito que faria. Lá em Marcos 9, versículo 31, o Evangelho de Marcos também afirma que, porque Jesus ensinava o tempo todo os discípulos que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão e ele morto ressuscitará ao terceiro dia. Mas os discípulos ouviram isso e não entendiam e não queriam aceitar. Eles não queriam aceitar que Jesus morreria e ressuscitaria. Eles achavam que isso era só uma metáfora. Mas, de fato, ele morreu. E ao terceiro dia chegou. E esses discípulos estavam ali aguardando. E olha que interessante. As mulheres foram ao túmulo. Viram que Jesus não estava lá. Comprovaram que ele não estava lá. Veja bem. Voltando, testemunharam para esses dois também com os demais discípulos, os demais apóstolos. E eles não acreditaram. Viram, o apóstolo Pedro viu pessoalmente lá que ele não estava lá. Mesmo assim, eles foram caminhando para Emaús, tristes, desesperados. Sabemos que podemos até imaginar a tristeza deles.
Eles tinham aguardado que Jesus libertaria Israel de Roma, da opressão romana, das leis injustas, das leis daqueles legisladores de Roma que só queriam roubar, matar e destruir aquele povo, usurpar a lei ali, né? Eles faziam de tudo para poder penalizar Israel. Dá para imaginar a tristeza deles. Sabemos que quando nós enfrentamos esse tipo de frustrações, é porque estamos focados nos problemas. Isso gera em nós, somos homens, temerosos, mortais, medo. Eles estavam com medo. Jesus havia morrido, agora todos os planos, tudo aquilo que eles tinham planejado, imaginado, tinha caído por água abaixo. Veja, no versículo 15 está escrito assim: e eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido, que agora acabou a esperança. Quando estamos frustrados, preocupados, como estamos agora nesse final de ano, preocupados com tudo o que aconteceu, tem acontecido, estamos fixando nossos olhos nos problemas, nas dificuldades. E quando nós começamos a focar só nos problemas, nós ficamos andando em roda, uma volta. É como diz lá na programação, em looping, né? Looping numa programação é quando você tem uma instrução inicial, você desce e volta para a mesma instrução, e desce e volta para a mesma instrução. Isso em programação é looping. Você não sai daquele ciclo vicioso, você fica preso naquele looping. Então, quando a gente fica preso olhando para o problema e não vê a solução, que está bem ao nosso lado, a gente fica ali frustrado. Quando fixamos os olhos somente nesses problemas, sabe o que acontece conosco? Primeira coisa, nós perdemos a consciência da presença do Mestre, de Jesus, do Messias, do Yeshua HaMashiach. Perdemos a consciência da presença dele. Veja, os discípulos estavam caminhando do lado dele e não reconheceram o Mestre. Quando nós olhamos demais para os problemas, nós perdemos a presença de Jesus. Nós deixamos de vê-lo. Enquanto conversavam, discutiam, eles não olharam quem estava ao lado deles. Olharam, mas não viram. Por que não viram? Deus não permitiu que eles vissem, mas também pelos problemas. Eles estavam ali com a cabeça deles em várias vezes pensando: acabou, tudo acabou. Eles estavam desesperados. O que mais ocorre quando nós focamos só no problema? Nós perdemos a nossa paz. Por conta das pressões, das circunstâncias. Quando nós olhamos para esse problema, como acontece lá no versículo 17 que nós lemos, eles estavam tristes, entristecidos, embaraçados, temendo por coisas ruins que ia acontecer com eles daqui para frente. Acabou a esperança. Perdemos a paz quando focamos demais nos nossos problemas, nas nossas dificuldades e não vemos a Jesus. Nosso rosto se abate. Entramos numa profunda tristeza. Talvez você esteja aí agora uma tristeza profunda, deprimido. Alguns tomam até remédio pela depressão, pelas coisas que têm ocorrido neste ano, a dificuldade, por muitas pessoas que partiram para o Covid. Foram 2 anos aí seguidos, 3 anos quase de luta contra uma doença que ninguém conhece, nem sabe como surgiu. Talvez você tenha perdido algum parente, algum amigo como nós perdemos. Talvez você tenha perdido emprego e você esteja ali focado só nos problemas, mas não está vendo a solução. Terceiro ponto, quando a gente foca demais nas nossas dificuldades e problemas, nós perdemos a certeza da pessoa, daquele que falou que viria, que salvaria, que nos resgataria, que nos daria a vitória. A vitória, muitas vezes, irmão, não é só a vitória no emprego, no trabalho, mas a vitória é a salvação. A maior bênção que Jesus veio para nos dar não foi o carro novo, não foi o emprego. É claro que isso vem com consequência, mas a maior bênção que nós podemos receber é a vida eterna, porque nós somos pessoas que morreremos, somos passageiros, não viveremos eternamente. Nós temos um tempo aqui.
E após a morte segue o juízo. Se morrermos com Jesus, os arrependidos, estaremos para o céu, mas se não, para onde iremos? Para o sofrimento eterno. Então, é muito importante se atentar à palavra de Deus. Se arrependa dos seus pecados, volte, como aquele homem, se arrependeu do que ele tinha feito. E imediatamente após a sua morte, ele partiu para a glória, partiu para a salvação. Quando nós olhamos para esses problemas, como eu tenho dito, nós perdemos a certeza de que Jesus prometeu. Deixamos de crer no Evangelho, deixamos de crer no amanhã e passamos a só viver no passado, o que poderia ter feito. Sabe quando a gente fez coisa errada, que eu dei um passo errado lá atrás, fico só patinando no passado, mas eu fiz ali, eu cometi um erro lá, eu não fiz aquilo que eu tinha que ter feito, e fica patinando, que nem museu, vivendo no passado. Eu deixo de viver o presente de hoje, né? Pensando que eu vou ter um futuro que eu não posso ter, e esqueço do presente. Vivo melhor que é o presente de hoje. E fico só remoendo o passado. Deixe as coisas que para trás ficaram. Olhe para Jesus. Creia, como está no versículo 18 lá. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único que não sabe o que aconteceu em Israel? Veja, Júnior, por próprio Jesus, ele falou um negócio desse. Para o próprio mestre, para o próprio Messias ungido, que veio e morreu na cruz, que sofreu, que gotejou sangue, que foi espezinhado, que foi ali, sofreu aquelas chibatadas pelos nossos pecados, para ele estava falando isso. E eu imagino que naquela hora a mão dele estava furada, ele estava com as marcas ali nas mãos. E ele não viram as marcas, não viram o sofrimento que ele passou, não observaram, porque ele ficou completamente machucado por conta do sofrimento que ele sofreu. É claro que foi depois, foi ali tratado, foi envolvido com tratamento de material para a sua sepultura. Mas Deus o ressuscitou com um corpo glorificado, mas ele deveria ter a mesma aparência que ele tinha como homem. Então, quando olhamos para Jesus, quando nós não olhamos para Jesus, nós começamos a desconfiar no nosso coração das promessas, daquilo que Jesus nos prometeu, da palavra, e passamos a perder a certeza até da salvação. E quarto, quando nós olhamos para todas as nossas dificuldades que estão à nossa volta, nesse findar de ano, nós perdemos a sensibilidade de acreditar nos testemunhos, como aconteceu com aquelas mulheres que iam testemunhar para eles não acreditaram. Se eles tivessem crido, eles teriam ficado ali em Jerusalém para aguardar o mestre, mas eles foram lamentando, chorando, para Emaús, no caminho de desesperança, das aflições. E quantos de nós não estamos aí lamentando esse final de ano? Quantos de nós não estamos a caminho da tristeza, achando que tudo acabou e tudo terminou? Não acabou o ano. O Senhor não acabou ainda as suas promessas. Veja, aquilo que o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Deus prometeu, Deus abriu ali a visão para o evangelista Billy Graham, dizendo que o Brasil vai ser o celeiro do mundo no alimento da palavra. Eu creio nisso. Eu tomo essa profecia como palavra de Deus e creio que o Brasil será o baluarte da palavra de Deus. Outrora foi a Inglaterra, a Alemanha, foi outros países que nos trouxeram a palavra, mas agora o Brasil vai ser o celeiro de enviar missionários para o mundo inteiro, porque lá naquele lugar a igreja está quase que falida. Aonde foi o berço do evangelho, o povo está transformando igrejas em cinemas, em teatros. Veja, o evangelho esfriou de tal forma que lá eles deixaram Jesus, esqueceram a palavra, não creem mais na promessa, mas nós cremos que o Senhor levantará grandes homens aqui, evangelistas, pregadores, homens, profetas da palavra, que vão levar novamente a centelha do evangelho para o mundo afora. Eu creio nesta promessa. E Billy Graham nunca foi um homem de profetizar coisas assim, ele só pregava a palavra. E aquele dia que ele levantou esta palavra, ele pregou com toda a veemência, falou com toda a verdade, com toda a sua alma.
Outras pessoas deixaram de acreditar nas promessas de Deus porque ficaram parados, patinando. E quando nós ficamos patinando somente nos nossos problemas, na dificuldade que nós passamos nesse ano, ocorre a perda do entusiasmo por ouvir a palavra de Deus. Nós perdemos o entusiasmo de ouvir. E achamos que já ouvi essa palavra, mas Deus renova a sua palavra a cada manhã. Quando eu prego, não sou eu que falo, mas é o Espírito Santo que toca o coração de quem está ouvindo. A minha incumbência é só entregar a você a palavra. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. É Ele que toca o seu coração, é Ele que fala com a sua alma. É Ele que te faz você entender e você compreender para voltar atrás. No versículo 25 está, então Jesus disse, como vocês demoram para entender tudo que os profetas disseram, tudo que Moisés disse, e explicou a eles passo a passo. E quando Jesus explicava, o coração deles começou a se incendiar, eles não entendiam o que está acontecendo. Começou a pegar, porque o Espírito Santo estava enchendo o coração deles. Era o próprio Jesus que falava com esses homens. E eles não reconheceram. Aí chegou um momento que Jesus fez que ia embora. E eles, está tão gostoso essa palavra, vem conosco, entra aqui, vamos cear, vamos aqui. E aí eles entraram. E aí, a primeira coisa que eles fizeram, convidaram Jesus para estar com eles. Então, nós temos que seguir o mesmo exemplo. Convide Jesus para cear com vocês, para estar com vocês na sua casa, na sua família, junto dos seus, nesse findar de ano, para que o ano que comece, nós trilhemos, caminhemos uma nova vida, uma novidade de vida com Jesus. No mundo, nós temos muita dificuldade, mas Jesus falou, eu venci o mundo. Como eles fizeram com o vídeo no versículo 29, mas eles constrangeram, dizendo, fique conosco, porque é tarde. E a noite vem chegando, então Jesus entrou na casa com os dois. E a palavra constranger significa insistência, nós temos que insistir com a presença de Jesus. O que significa isso? Insistir com a presença de Jesus é você, todos os dias, ligar na live e ouvir a palavra de Deus. É todo dia você abrir a Bíblia e ler a palavra, buscar o que Deus está revelando para nós. É falar com o Senhor, ter comunhão com Ele todos os dias, porque o Espírito Santo fala. É não ficar lamentando porque não deu certo aquela tentativa da empresa, daquele negócio que você fez, mas não ficar lamentando, entrega nas mãos de Deus. Coloca nas mãos dele, que vai dar certo. Se não deu agora, vai dar depois. Grandes homens que venceram, que são vencedores hoje, não venceram na primeira tentativa, foi 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes tentando, mas não desistiram, foram persistentes. Nós não podemos desistir. Nas primeiras, mas faz 3 dias ele morreu, não vai ressuscitar mais e vai embora. Desista. Não desista, não pare, continue, caminhe. Convide Jesus para a comunhão. Não pare. Somente se dava direito, o judeu somente se dava direito para alguém sentar na mesa e dar as graças naqueles que eles confiavam e dava privilégio. E quando ali Jesus tomou o pão e tendo dado graça como ele sempre fazia, dá graça por tudo. E na hora que ele deu graça e partiu o pão, eles olharam e reconheceram, os olhos deles foram abertos. E naquele mesmo instante que os olhos foram abertos, Jesus desapareceu da frente deles. E eles acordaram, e aí lembraram de tudo que ele falou durante o caminho, e voltaram correndo para Jerusalém. E por conta da chamada deles ali, para estar com Jesus, para ele entrar na casa deles, a visão deles foi restabelecida. É assim que acontece quando você chama Jesus, venha estar comigo, Jesus senta à mesa comigo, Jesus anda comigo, Senhor Jesus, esteja comigo. Ele restabelece a nossa visão, restabelece a palavra, restabelece o vigor, restabelece a carreira de novo, como eles fizeram, voltaram para Jerusalém, testemunharam para os discípulos, e restaurar o seu vigor, o testemunho, como está no versículo 35. Então os dois voltaram, os dois contaram tudo o que havia acontecido na estrada, como tinha reconhecido o Senhor Jesus e como ele tinha partido o pão. Então eles voltaram a crer
voltar a ter a certeza de tudo que ele prometeu. E como podemos concluir essa palavra na nossa vida de hoje, nesse findar de ano e nesse novo ano de 2023. Passou rápido. Foi um ano que, eu me lembro há pouco tempo atrás, era início da Covid, 2019 para 2020. Já estamos em 2023. Meu Deus, presbítero Júnior, como o tempo foi remido. Como o tempo passou, você percebeu? Pare para pensar. A palavra diz que no final dos tempos, o tempo seria remido. Senão muitos se esfriariam, perderiam a fé. O tempo está sendo remido. O que é ser remido? O tempo é passar rápido. Passar muito rápido. Está mesmo passando rápido. Então, como podemos concluir esse texto? Hoje, se nós convidarmos Jesus para estar conosco, primeira coisa, nós teremos restaurado a nossa consciência da sua presença em todos os nossos viveres, todos os nossos passos, todo o nosso momento, seja no levantar, seja no deitar, seja no caminhar, seja no pregar, seja no falar. Nós sentiremos a presença do Mestre conosco, do Messias, do Yeshua HaMashiach, que é o Cristo. Segundo, veremos restabelecido o ardor da palavra, teremos desejo de ouvir, de pregar, de falar, de ler, de estudar, de andar com a palavra nas mãos, na santa palavra do Senhor. Terceiro, ganharemos, novamente, queremos correr a carreira, de retomar nossa carreira do Evangelho, de fazer a vontade de Deus, de andar em novidade de vida. E quarto e último, teremos o vigor do testemunho para testemunhar e para crer no testemunho que nós ouvimos todos os dias. Jesus fez. E quando alguém novamente vier falar, Jesus fez isso, nós não vamos fazer como os dois discípulos fizeram. Não aconteceu nada. E vai embora. Perde a bênção. Quando você não crê no testemunho, você logo não recebe a sua bênção. Mas quando você crê naquele que está testemunhando, você fala assim, eu também vou receber minha bênção, porque eu creio no testemunho. Se Jesus fez, vai fazer por mim também. Se eu andar com ele, se eu crer na palavra dele, se eu me santificar e andar em espírito e em verdade, em novidade de vida, crendo na palavra e vivendo o seu evangelho, eu creio que um dia estarei com ele e a palavra me diz que eu serei abençoado, porque o Senhor falou lá para Abraão que ele seria abençoado e toda a sua descendência. Mas você não é descendente de Abraão? Sim, nós somos descendentes de Abraão, pela fé. A promessa de Abraão foi para os judeus, sim, mas para todos aqueles que creriam no Evangelho também. Nós somos descendência pela fé de Abraão. Logo, também somos abençoados como os israelitas, porque nós somos pela fé. Quantas vezes nós não estamos aí andando, Jesus está ao nosso lado, nós estamos no meio de um problema. Às vezes o barquinho está lá, a passagem do barquinho, que eles atravessaram o mar de Genezaré, que é um lago, mas a tempestade durante a noite começou a chacoalhar o barco deles, eles estavam sozinhos no meio do lago. E Jesus veio caminhando sobre as águas e eles olharam, acharam que até era um fantasma. E Jesus veio, e Pedro veio andando sobre as águas, também foi bem impetuoso, Pedro, né? Alguns falam, Pedro perdeu a fé e afundou, mas Pedro foi impetuoso, né? Quem de nós pisaria na água para andar? Quem de nós teria essa fé que Pedro teve? Aí, quando Jesus entrou no barquinho, a tempestade se acalmou. O barco pode estar balançando, minha irmã, mas Jesus está contigo no barquinho. Creia. A tempestade vai passar. A dificuldade vai passar. Tudo vai passar. Quantas vezes caminhamos com Jesus do nosso lado e não o vemos como esses discípulos? Quantas vezes deixamos passar, deixando que os problemas ultrapassem aquilo que nós podemos ver de bênção? Quando nós olhamos para um quadro branco, já falei isso diversas vezes no CETEC, até usei como exemplo para alguns alunos, quando a gente olha para um quadro branco, um pequeno ponto preto no meio, o que a gente observa nesse quadro branco? Somente aquele ponto preto. Ou seja, um pequeno problema nos chama muito a atenção, mas nós não vemos as bênçãos do Senhor à nossa volta. Aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Quando nós não cremos, nós não recebemos, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ouvir vem por alguém que prega. E quando a gente prega, o Espírito Santo toca, e quando o Espírito Santo toca e nós cremos, nós recebemos as bênçãos. Mas nós não cremos para receber.
Nós recebemos porque cremos. Dá para entender isso? Eu não vou buscar o Senhor por causa das bênçãos, mas pelo que Ele é, Senhor, Salvador. Mas por consequência, Ele nos abençoa. Quem é você que é pai, que tem filhos, que está aqui me ouvindo, não vai dar uma bênção para o teu filho que dirá o nosso Senhor, que é o nosso Pai Celeste, o Abba Pai, que nós pedimos alguma coisa, Ele vai nos negar? Não. Se for para o nosso bem, Ele vai nos conceder, mas se for para o nosso mal, Ele não vai dar. Tem coisas que a gente pede e Deus nos dá, não porque Ele não é bom, não, é porque aquilo não vai ser bom para a gente. Assim como se o meu filho ou o teu filho pedir algo que vai machucar e vai fazer mal para ele, você não vai dar para ele. Você não vai mesmo, porque você ama. Assim é nosso Deus. Aguarda, espera. Ele não fez ainda. Continue buscando. Aguarde no Senhor. Precisamos aprender a olhar ao nosso lado e entender que Jesus está conosco. Às vezes, olhar para as pegadas e ver que só tem uma pegada ou tem duas pegadas, às vezes só uma pegada, e no momento de maior aflição, vai ter uma pegada só na areia. Mas é esse momento que Jesus está te carregando no colo, querido. É nessa hora que você está sendo carregado nos braços do Senhor. É nessa hora que você tem que falar, Senhor, eu sei que tu tudo podes e nada para ti é impossível, Senhor. Tu podes, Senhor, trazer vida àquilo que não tem vida. Tu podes abrir porta onde não tem porta, Senhor. Emprego todas as minhas preocupações a ti. Assim fazendo, querido, o Senhor há de suprir, há de abrir, há de fazer 2023 tudo aquilo que você esperou em 2020, 21, 22. Creia, 2023 será um ano de grandes vitórias. É claro que nós estamos passando por grandes lutas nesse ano. E após as lutas, o que diz a palavra? Só tem vitória quem luta. Nós estamos passando por muitas lutas neste ano, mas não perca a esperança. Não perca a fé. Creia. Aquele que prometeu não é homem para nos enganar e para mentir, nem filho de homem para nos enganar com mentiras, com falácias, com promessas de políticos, com promessas de homens. Aquilo que ele prometeu, ele cumprirá. Gostaria de orar por você, meu querido e minha querida, para que Deus fale melhor e mais ao teu coração. Baixe os seus olhos onde você estiver. Se não puder, preste só atenção. Você pode estar no carro ou onde você estiver. Preste atenção no que Deus vai falar aos nossos corações através da oração neste final de ano. Amém. Senhor, Pai eterno, nós cremos na tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque tu nos deste a tua palavra, Senhor, sobre esses dois discípulos que estavam a caminho, Senhor, de Emaús, tão preocupados com os seus problemas, meu Pai. Assim como meu irmão e minha irmã está ali, Senhor, passando por falta de emprego, por enfermidades, Senhor, por problemas na sua família, por preocupações do que será com o país no dia de amanhã, com preocupações de como sustentará a sua casa. Mas o teu servo Davi diz que já foi jovem, pois foi velho, mas jamais viu um justo mendigar o alimento, a mendigar, papai, a comida. Senhor, nós sabemos, Pai, que tu és um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que cumpre a tua palavra, Senhor. E eu creio, Pai, que o que tu tem para fazer nesse ano, papai, é infinitamente maior e melhor do que tudo que já prometeste e fizeste, Senhor, nesses anos, nesse último ano que nós passamos, meu Pai. Senhor, abençoa os teus servos, as tuas servas que aqui estão ouvindo, meu Pai. Capacita-os a entender e a ouvir e a esperar na tua palavra, Senhor. Quebra as barreiras, quebra todo impedimento, quebra toda mentira de Satanás, meu Pai. Toda palavra contrária, Senhor, que está dizendo que nada vai dar certo, que vai ser desesperança, que vai ser terrível. Não, não vai ser terrível, não. Vai ser aquilo que Deus prometeu e será uma bênção em 2023. O Senhor prometeu e cumprirá a sua palavra, ainda que o inimigo pense que venceu. Ele já é um derrotado em nome de Jesus. Amém e amém. Deus possa ter falado com você, meu irmão, minha irmã, assim como falou com o meu coração, que Ele possa te levantar nessa esperança, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por esta palavra, pastor Marcos.
bendita e gloriosa foi essa palavra aos nossos corações. Eu conheço um louvor, né, desses dois discípulos no caminho de Emaús, iam falando a respeito de Jesus, né? E o Canta coro aí, meu diz irmão. assim, ó: Fica, Senhor, já se faz tarde, tem meus coração para pousar, fazem-me morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória Glória a a Deus, Deus. viu? Aleluia. Bênção pura, e que você possa convidar a Jesus nesta ceia de Ano Novo, para estar sentado à sua mesa e comer juntamente com você, com todos os seus Aleluia. familiares. Convide Jesus para entrar contigo neste 2023. Ainda dá tempo, nós estamos ainda no último dia do ano, e que esta palavra aí realmente entre no seu coração e faça a diferença na tua vida, em nome de Jesus, como foi feita na vida desses discípulos aqui. Ah, meu irmão e minha irmã, esta palavra foi diretamente do céu para a tua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão no teu coração, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos, desde hoje e para todos sempre, e nós dizemos amém e Amém. amém. Glória a Deus. Pastor Marcos, suas saudações finais, por favor. Amém, querido. Novamente, você que está nos ouvindo aí, é um grande privilégio entrar na sua casa, no seu lar. Creia, o Senhor é o nosso pastor É e verdade. nada nos faltará. Aleluia. Ele é Aleluia. o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas, e ele Glória. está aqui, está aí, está na sua casa, estará na passagem do ano com a sua família, estará no Amém. ano que vem com todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe a Amém. todos. Beijo no coração. Glória a Deus. É isso aí. Graças a Deus por mais um Bom Dia Canaã, o último do ano, louvado seja Deus. Obrigado, pastor Marcos, né, por receber o nosso convite carinhosamente e por ter sido boca de Deus para as nossas vidas neste último ano. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Um feliz ano novo ao Senhor, à pastora Denise, a todos os seus filhos também. E um feliz ano novo, meu irmão e minha irmã, a você, a todos os seus familiares, que você possa estar conosco também nesse 2023, adorando e ouvindo sempre uma palavra do Senhor no Bom Dia Canaã. Amém? Então, um feliz ano novo, feliz ano todo para vocês e que Deus te abençoe nesta virada do ano. Ainda dá tempo. Aceite a Jesus, coloque a sua vida em Jesus, abra o seu coração para Jesus, que ele tem infinitamente mais do que pensamos ou pedimos para realizar na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Até o ano que vem, se Deus quiser. Feliz ano novo. Deus abençoe a todos. Feliz ano todo, né, presbítero Júnior? É Glória a isso Deus. aí. Deus abençoe.